e vamos ler estes primeiros 4 versículos. O tema hoje da mensagem é Judas Iscariotes, os homens apóstolos do Mestre Jesus. E capítulo 10, versículo 1 diz: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Muito bem. Estamos a ver versículo a versículo o Evangelho de Mateus, onde o escritor nos apresenta a maravilhosa pessoa de Jesus, que é o Cristo, o Messias, Rei e Senhor. E chegados aqui ao capítulo 10, vemos uma mudança no ministério público de Jesus, em que ele vai chamar 12 discípulos, os quais se tornam os 12 apóstolos de Jesus. E nós temos estado a conhecer estes 12 apóstolos, homens que Jesus selecionou, chamou, a fim de, durante 3 anos, os treinar, os corrigir, os ensinar, preparando-os assim para a obra mundial de levar o Evangelho a todo o mundo e de fazer discípulos de todas as nações, como ele se despediu, Mateus 28. E nós já estudámos, em primeiro lugar, o líder dos apóstolos, Simão Pedro, e depois já vimos mais 8 apóstolos. E temos estado a aprender com a vida deles. Hoje vamos, pela palavra de Deus, debruçar-nos no último. Ainda não é o último estudo, ainda faltam 2. Mas hoje vamos para o último nome da lista dos 12, que é Judas Iscariotes. Acho que, por aquilo que nós já vimos até aqui, aprendemos que Deus usou naquela altura, homens não tinham qualificação, eram pessoas comuns, normais, que o Senhor chamou com os seus defeitos, os seus problemas, que manifestaram, alguns até ao fim. Lá na última noite, Filipe ainda dizia: Senhor, olha, mostra-nos o Pai, e isso para nós é o que basta. Mas homens que o Senhor Jesus transformou e fez deles aquilo que era necessário que eles fossem. E vimos como o Senhor Jesus superou os defeitos deles e os capacitou para irem, para pregarem, para ensinarem, para curarem, expulsarem demónios. Foram enviados como apóstolos, ou seja, representantes, embaixadores do reino de Deus. E nós podemos, sem dúvida nenhuma, dizer que estes homens foram bem-sucedidos. Vemos-los aqui com muitos defeitos, mas foram altamente bem-sucedidos, porque estes 11, destes 12, estes 11 que estiveram com Jesus, eles foram realmente a chave para o desenvolvimento do Evangelho no mundo inteiro. Eles foram a chave para a história do Evangelho e da Igreja de Jesus nestes últimos 12 anos. Eles não falharam, e a prova de que eles não falharam é que nós estamos aqui. Realmente eles, com todas as fraquezas, mas depois receberam o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e levaram o Evangelho. E hoje, nós que estamos aqui em Moreira da Maia e outros que estão noutros lugares, nos 4 cantos do mundo, nós somos o testemunho vivo do sucesso destes 11 apóstolos. Eles
realmente levaram ao mundo aquilo que Cristo pediu que eles fizessem. E a Igreja prosseguiu, foi edificada em todo o mundo e continua hoje por causa do desempenho destes 11 homens. Um grupo notável que o Senhor Jesus preparou. Mas há aqui um deles que se destaca dos outros. Esse que se destaca está aqui sozinho, está isolado, solitário. O nome dele é Judas Iscariotes. E este apóstolo de facto, é um testemunho horrível. Horrível. Ele é a súmula do desastre. Judas Iscariotes é o homem mais vil da história, porque foi o homem que traiu e entregou o Salvador do mundo. É realmente o homem mais perverso que a Bíblia nos mostra. De tal maneira que Judas Iscariotes, nas listas que aparecem dos apóstolos, ele aparece sempre em último. É sempre o último e tem sempre lá aquele rótulo. Aquele que o traiu. Sempre. Ele tem sempre esse comentário da sua traição. E essa era a marca de Judas e vai ser para sempre. Passaram 2000 anos e hoje aqui estamos nós a falar de Judas e a marca dele é esta, de traição. E a história sombria de Judas é realmente terrível, é quase como uma praga. E há algumas coisas que nós sabemos sobre Judas, mas há muitas que não sabemos. E isso são um mistério que, se calhar, só na eternidade é que nós vamos saber, se Deus assim o quiser. Mas o nome de Judas tornou-se um sinónimo de traição. E após a morte dele, nós vemos depois o testemunho que o grupo dos apóstolos dá em Atos capítulo 1, ainda, e a partir daí o nome de Judas desaparece completamente do Novo Testamento, da Bíblia. Nunca mais é mencionado. Mas nós temos lições a aprender com Judas Iscariotes. Todos temos lições a aprender com aquilo que foi Judas Iscariotes. Lições profundas, despertadoras, e vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre Judas Iscariotes. Em primeiro lugar, o seu nome, Judas. Judas era um nome comum em Israel, era muito vulgar, e é uma forma de Judá. Judá era uma das tribos de Israel, e Judas tem um relacionamento com Judá, a terra do povo de Deus, o reino do sul. E este nome, Judá, aponta para liderança, aponta para algo que é digno de louvor, e realmente é um paradoxo autêntico com aquilo que Judas foi. Judas não é nada disto. Nunca houve alguém com menos louvor do que Judas, porque ele foi dirigido por Satanás. Iscariotes, Judas Iscariotes, é uma palavra que vem de dois termos e significa trabalhar e cariote. Cariote era uma aldeia, nós já podemos ver em Josué 15:25, já há uma referência a cariote aí, tem a ver com uma identificação geográfica, e por isso Judas é o único apóstolo que não é galileu. Todos os apóstolos eram do norte de Israel, da Galileia. Judas é o único que é do sul, de Judá. Ele é judeu, de Judá. É o único. Todos os outros vieram da Galileia. E os judeus do sul tinham muitos preconceitos com os judeus do norte, da Galileia. Achavam que os do norte eram assim, mais coitadinhos, mais desprezíveis, mais insignificantes. Eram os judeus rurais e tinham um certo desprezo
pelos judeus do norte da Galileia. Hoje acontece o mesmo. Se calhar em todas as nações do mundo, em Portugal há uma região se calhar, que é mais linda, mais bonita, e os outros são assim mais coitadinhos. E em Espanha e no Brasil, em todo o lado isso existe. E portanto, este é o nome de Judas. Agora vamos ver a chamada dele, em segundo lugar. Não há nos Evangelhos nenhuma descrição de como é que dele ter sido chamado. Ele foi chamado. Porque diz ali que o Senhor, no versículo 1, que o Senhor chamou os seus 12 discípulos, mas há alguns em que aparece que Jesus foi ter com eles e os chamou. Não temos isso sobre Judas. Mas Jesus chamou Judas, Judas aceitou e Judas seguiu a Jesus durante 3 anos. E há uma ocasião em que Jesus endurece o seu discurso e faz grandes exigências aos discípulos, em João 6,67, a tal ponto que Jesus diz assim: então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? E é nesta ocasião que muitos discípulos abandonam Jesus. Mas os 12 ficaram. Pedro diz: Senhor, para quem é que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Os 12 ficaram. Judas é um desses que, naquela ocasião crítica em que muitos abandonaram, ele persistiu, ele permaneceu com o grupo tal como os outros 11. E pelo relato bíblico, qual seria o maior interesse de Judas ao ficar com Jesus? Por aquilo que nós lemos, Judas não quis ficar com Jesus por motivos espirituais. Mas aquilo que o movia era o egoísmo. O que é que ele podia ganhar materialmente por estar com uma personalidade, uma pessoa como Jesus, que atraía multidões, que falava como ninguém? E o texto de João 12, versículo 6, ajuda-nos a perceber que Judas era isso mesmo. Lemos lá. Ora, quando Jesus é ungido e depois ele reagiu a dizer, uma coisa tão valiosa, bem se podia vender e dar o dinheiro para os pobres. Não é? Mas diz lá, ora ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres. Este é o coração de Judas. Não tinha nenhum interesse, não o movia nada sobre os mais necessitados. O interesse dele por andar com Jesus era o egoísmo, o materialismo. Mas porque era ladrão, olha, e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Isto é horrível. Judas era, diz aqui a Bíblia claramente, Judas era ladrão. Mas nenhum dos outros 11 tinha a menor suspeita de que Judas era ladrão. Ele era um hipócrita bem dissimulado. Mas vejam, não havia interesse espiritual em Judas. O que é que o atraiu então? O que o atraiu Judas, por aquilo que nós lemos, foi o que é que Jesus poderia fazer por ele. O que é que ele poderia beneficiar. Ele viu o poder de Jesus, os milagres, a atração de Jesus e acreditou, este homem ele pode trazer, de facto, sendo o Messias, pode trazer o reino a Israel. Mas ele não estava interessado no reino em termos espirituais. O bem do reino, o amor a Cristo. O interesse dele é, bom, se ele vai estabelecer o reino, eu posso ganhar aqui algumas coisas importantes nesse reino, materialmente. E por isso era importante para ele permanecer no grupo. Portanto, Judas, totalmente motivado pelo materialismo, pelo egoísmo. Mas também temos uma coisa que é certa. Jesus sabia que Judas o iria trair. Porque Jesus é onisciente, o Senhor sabe tudo. E em João 6, 70 e 71, na mesma ocasião em que muitos deixam
de seguir a Jesus, mas os 12 ficam. E Jesus diz: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. E esta expressão ainda agrava mais aquilo que Judas fez. Podia ser, não ser dos apóstolos, mas sendo um dos 12 apóstolos, é realmente trágico. Portanto, Jesus sabia desde o começo, Jesus sabia das profecias do Antigo Testamento que previam que um dos seus próximos o iria trair, como está no Salmo 41, versículo 9. Vamos só ler duas passagens que falam sobre a profecia de que alguém próximo de Jesus o iria trair. Até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Então o salmista aqui viu o futuro revelado pelo Espírito Santo de Deus, que o Messias seria traído pelo seu próprio amigo íntimo. 500 anos antes de Jesus vir, isto foram 1000 anos antes, 500 anos antes de Jesus vir, profeta Zacarias, no capítulo 11, versículos 12 e 13. Olhem a precisão da palavra de Deus. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. O Senhor, pois, disse: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. E aconteceu exatamente assim. E, portanto, o Novo Testamento vai simplesmente registar o cumprimento destas profecias do Antigo Testamento. Portanto, quando Jesus escolheu Judas, sabia que ele era o traidor. O Senhor conhecia as profecias sobre a sua traição. O Senhor conhecia todo o plano para ele. Mas olhamos agora para João, capítulo 17, versículo 12. Uma altura em que Jesus está a orar ao Pai pelos seus 12 apóstolos. E o que é que Jesus diz? Está a orar ao Pai. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Olhem o cuidado de Jesus pelos apóstolos. Eles seguiam Jesus por onde quer que iam, mas Jesus guardou os seus apóstolos. Tenho guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. E aqui precisamos de entender bem estas palavras de Jesus e dizer: o crente em Jesus nunca perde a sua salvação. O crente não perde a sua salvação. O caso de Judas é que Judas nunca foi crente. Nunca creu realmente em Jesus para a salvação. Quer dizer, Judas foi sempre um perdido. Sempre esteve condenado, nunca alterou a sua perdição. Judas não é alguém que foi salvo e perdeu a sua salvação. Judas é aquele que tem uma natureza em que esteve sempre perdido. Jesus não perdeu nenhum dos apóstolos, mas o perdido, Judas, continuou perdido, como diz aqui, para que a Escritura pudesse ser cumprida. Quer dizer, Jesus está aqui a orar ao Pai, a dizer que Judas está perdido, porque é ele que vai cumprir as Escrituras. Vamos ver, por exemplo, Lucas 22, versículos 21 e 22. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. Então, nós não conseguimos entender perfeitamente a mente infinita de Deus. Tentar compreender isto está aqui a acontecer. Ou seja, por um lado, Jesus diz que vai ser traído e vai ser preso porque esse é o plano de Deus, o plano que Deus determinou para a nossa salvação. Deus planeou para a nossa salvação o sacrifício do seu Filho, a entrega do seu Filho Jesus. Mas, por outro lado,
Judas desejou e seguiu a Jesus, e ele é responsável, Judas, pela traição que fez, cumprindo as profecias bíblicas, por sua escolha. Ou seja, à vista de todos, quem olhava para Judas Iscariotes lá no meio do grupo dos 12, não se via nele nada que indicasse que ele ia ser o traidor. Nada. Ele deve ter tido qualidades e capacidades que o elogiavam, porque esteve 3 anos com Jesus, com o grupo dos apóstolos, e quando Jesus está à mesa e anuncia que um deles vai trair, nenhum deles desconfiou. Já sei quem é. É aquele. Nenhum deles. Aliás, eles até perguntam, Senhor, sou eu. Portanto, Judas sempre dissimulou muito bem aquilo que ia no seu íntimo. Todos se interrogaram, seriam eles que iriam trair a Jesus? Ninguém apontou para Judas nenhuma suspeita. Não tinham motivos para suspeitar de Judas, porque ele era realmente um hipócrita muito, fantástico. Ele era tão bom que foi eleito para ser o quê? O tesoureiro do grupo. Não é? Olha, o Judas é a pessoa ideal para isso. Ele tem as qualidades, as capacidades à vista. Foi o tesoureiro do grupo. Eles puseram o dinheiro do grupo dos apóstolos nas mãos de Judas. Isso mostra o quanto eles confiavam nele. Mas a Bíblia diz que ele roubava esse dinheiro que era colocado lá para os apóstolos. Portanto, os outros não sabiam. E o que é que seria que Judas tinha este caráter? Talvez ele, no seu passado, não se sabe, a Bíblia não diz, nem podemos afirmar isso, mas pode ter tido um passado muito podre, muito pecaminoso, e que ele não melhorou. De tal maneira que o seu caráter era tão vil que ele roubava o dinheiro dos apóstolos e depois vai trair Jesus. Mas temos de dizer que Judas teve as mesmas oportunidades que os outros tiveram. Judas tinha o mesmo potencial que os outros tinham. Judas poderia ter sido um João, poderia ter sido um Pedro, podia ter sido com qualquer um dos outros. Ou seja, o coração dele podia ter sido transformado. Já foi dito aqui, acho que foi pelo Daniel ou pelo irmão Agostinho, que o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. E enquanto o Senhor Jesus ia derretendo os corações dos 11, o coração de Judas, com o mesmo tratamento, ia sendo endurecido. Mas Jesus ofereceu a Judas todas as oportunidades. Ele foi enviado a pregar, foi enviado a fazer milagres. Ele ouviu as lições de Jesus sobre o administrador injusto. Ouviu as lições de Jesus sobre aquele homem que perdeu o seu talento. As lições de Jesus sobre a necessidade da vestimenta nupcial para entrar no reino. Ele ouviu todas estas coisas, mas nunca aplicou nada na sua vida daquilo que ouviu da boca de Jesus. Jesus até disse em alerta, um de vocês é um diabo, ele disse ali, para avisar Judas, certamente. Mas continuou no seu engano. Ou seja, Jesus sabia aquilo que os outros apóstolos não sabiam, mas Jesus amava Judas como amava os outros. E há muitas ocasiões em que vemos como que Jesus a procurar alcançar Judas. Ele disse lá em João 13, antes que acontecesse, Jesus disse, na última ceia, um de vós vai trair-me. E eles dizem, mas sou eu. Um de vós vai... E Judas estava a ouvir. E Jesus disse, olha, aquele a quem eu der o bocado molhado é esse que me trai.
E naquele mundo oriental, quando se estava numa refeição e o líder que está à mesa, quando ele dá um bocado da refeição na mão a outra, é uma distinção. E Jesus estava ali a distinguir e a honrar e a mostrar amor e também a alertar Judas, mas ele nunca respondeu. Em terceiro lugar, nós podemos ver o progresso de Judas em direção à traição a Jesus. Quer dizer, nos 3 anos em que Jesus treinou os seus apóstolos, a pouco e pouco eles iam crescendo, iam sendo elevados espiritualmente, mas Judas não. Enquanto os 11 começaram cada vez mais a amar a Cristo, a ver o mundo como Jesus via, enquanto os 11 iam vencendo o seu mundanismo, Judas nunca saiu do seu nível materialista, ganancioso, nunca renunciou. De nada serviram para Judas os milhares de milagres e tantos discursos de ensino do Mestre. E a partir de João capítulo 12 nós vemos como rapidamente Judas caminha em direção à traição. E isso aconteceu depois de Jesus ser ungido lá em Betânia, de aquela mulher ter ungido o Senhor na cabeça, e é aí que Judas decide trair Jesus. Nós lemos lá em Mateus 26, versículo 14 a 16, diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: Que me quereis dar e eu vos-lo entregarei. E eles lhe estipularam 30 moedas de prata. E desde então buscava a oportunidade para o entregar. Olha, veja o coração de Judas. Buscava, desde aquele momento, andava sempre à procura qual era o momento melhor para entregar Jesus. Então Judas vai ter com os sacerdotes, depois volta para o grupo e vemos o desenrolar dos acontecimentos em João capítulo 13, versículo 2 e 10, 11 e 27. Diz assim: Acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, vejam, diabo a agir em Judas, diretamente, Jesus a dizer: Ora vós estáis limpos, mas não todos. E o versículo 11 diz: Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis limpos. O versículo 27: E após o bocado, entrou nele Satanás, disse-lhe depois Jesus: O que fazes, faze-o depressa. Este versículo é de facto muito duro. Após o pecado, entrou nele Satanás. Quer dizer, há aqui uma ação direta de Satanás que entrou em Judas. Isto é realmente terrível. O diabo tentar as pessoas, ou ser possuído por um demónio, como vimos muitas vezes nos evangelhos, é uma coisa, mas o próprio diabo é, de facto, o cúmulo. Satanás entrou em Judas, ele foi-se embora e vai consumar a traição a Jesus. Nós lemos que Judas fez uma negociação, um negócio com os sacerdotes, vendeu Jesus por 30 moedas de prata e depois vai ser na escuridão da noite que guia os soldados e aqueles que vão prender a Jesus. E o sinal era um beijo. Nós temos esse relato em João capítulo 18, versículos 2 e 3. E também em Mateus 26, versículos 48 a 50. Olhem o que ele diz. O que eu beijar é esse, prendei-o. E ele chega ao pé de Jesus e diz: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? E em Lucas 22, 48, lemos assim: E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. É, de facto, muito forte e muito duro. Com um beijo traz o Filho do Homem.
Esta palavra grega para beijou, que está lá em Mateus 26, quer dizer beijar repetida e fervorosamente, com muita afeição. Foi assim que Judas beijou Jesus. Não foi um beijo assim de raspão. Beijar repetido e fervorosamente, com muita afeição. Então podemos imaginar Judas ali a beijar Jesus tão fervorosamente, ia ser o sinal da traição. E depois, em quarto lugar, temos a morte de Judas, apenas uma referência. Vai ser em Atos capítulo 1 que o apóstolo Pedro, dirigindo os apóstolos e a igreja, falou em Atos capítulo 1, versículos 16 a 18. O que é que ele diz? Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas. Olha, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque foi contato conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora este, Judas, não é? Adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e precipitando-se rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Este é o relato que Pedro faz da traição de Judas. Em Mateus 27, versículos 3 e 5, relata o que Judas fez depois de vender Jesus e de o trair e de trair os seus companheiros apóstolos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependidas 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Aqui vemos a consciência a martelar na cabeça de Judas. O arrependimento que aqui está descrito é de sentimentos. Ele sentiu-se mal com aquilo que fez, porque quando uma pessoa está espiritualmente orientada, essa pessoa busca a Deus e resolve com Deus, e resolve espiritualmente e biblicamente aquilo que a sua consciência, aquilo que na sua consciência está a sentir. E vai a Deus em busca de perdão. Mas um materialista, em procura de alívio, faz tudo menos aquilo que inclui a Deus. E neste caso, Judas não buscou ao Senhor, mas tirou a sua própria vida. Em conclusão, Judas é, se calhar, um dos maiores exemplos de uma oportunidade perdida. 12 homens na história têm o privilégio de caminhar 3 anos. Vejam, 12 homens têm o privilégio de caminhar 3 anos com Deus em carne, na presença do Deus vivo, e ele perdeu essa oportunidade. Os outros 11 conseguiram, venceram. E hoje nós vemos coisas semelhantes em pessoas que apenas andam, ele apenas andou com Jesus, não aproveitou. E hoje é um risco tão grande as pessoas apenas andarem nas igrejas e não tomam uma decisão real por Jesus. E a segunda lição é um privilégio desperdiçado. Judas é aquele que só queria bens materiais. Ele poderia ter ganho a eternidade para sempre. E Deus oferece a cada pessoa, a cada alma, as riquezas da eternidade. E às vezes pensamos como é que alguém ainda pode escolher de uma maneira tão insensata perder a eternidade a troco de alguma coisa que vai durar apenas alguns anos nesta vida. Dizer sim a uma ninharia que se vai queimar neste mundo, em vez de buscar a eternidade com Deus. Por isso, se alguém
ainda não tomou a sua decisão, então hoje pode ser essa oportunidade de abrir o seu coração para o Salvador Jesus e aproveitar as oportunidades e os privilégios que a palavra de Deus nos abre. Amém.